Megumi Shitano, também diretora dos episódios 957 e 982 de One Piece, finalmente retornou para a direção do anime para a adaptação de um episódio mais do que especial, já que é o episódio que adapta o capítulo 1000 do mangá de One Piece. E como sempre, ela nunca decepciona. Hoje o vídeo é para comentar sobre o episódio 1015 de One Piece, que pra mim é um dos melhores que a gente já teve até agora, de início ao fim do episódio. A gente começa com um flashback da Yamato com o Ace, que dessa vez veio de uma forma bem mais cartoon do que antes, mas que deixou as cenas bem engraçadas e isso reforça um pouco mais o vínculo entre esses dois personagens. O uso da iluminação também foi muito criativo nessa parte aqui, porque de um lado a gente tem a luz da lua e o outro a luz da fogueira em que o Ace tinha acendido. Então a gente tem várias camadas na mesma cena. Logo em seguida, pra mim, foi o ápice de criatividade da produção desse episódio aqui, que não foi só trazer essas cenas dos personagens que tanto sonham em se tornar os reis dos piratas, que é o Luffy e o Roger naquela época, um estilo de arte completamente diferente, mas também foi unir essas duas cenas em uma só. Cada cenário com uma paleta de cores diferentes que difere as épocas em que cada uma aconteceu, mas no final elas se colidem em uma só, na vontade em que o Roger e o Luffy compartilham, que é um segredo que está no diário de viagem do Oden, que eu espero que seja revelado pelo menos no pós-Wano. E o Ace querendo se encontrar com o Roger depois daquilo, dói um pouquinho. E a Yamato também depois faz a exata mesma coisa, então é complicado. E logo em seguida a gente tem um uso da direção que acontece mais de uma vez aqui nesse episódio, que é o corte seco entre as cenas. A gente vai dar despedida entusiasmada da Yamato para um momento em que o Ace está quase morrendo. E isso é perceptível na diferença grande no Vivicard e ele se queimando completamente. O sentimento de perda da Yamato foi perfeitamente transmitido. A revolta dela por não poder se livrar daquela ilha aumenta ainda mais, mas é a promessa do Oden que em 20 anos os mais poderosos vão surgir para mudar o cenário do novo mundo, faz com que ela levante e continue. E esse momento é agora. Os Supernovas finalmente estão cara a cara com os Yonkou. É então que o Luffy também chega para completar o time, de frente dos dois maiores inimigos que ele já encontrou até agora, e a magnitude desses imperadores foi perfeitamente apresentada ali. Para mim, nessa cena, com a iluminação lá no fundo, com um feixe vermelho na frente deles, para mim mostra como que os Yonkou eles são os verdadeiros obstáculos gigantescos que o Luffy e todos os Supernovas eles têm para alcançar a luz, para alcançar o futuro. Então essa cena mostra muito bem isso pra gente. Luffy então começa a caminhada mais shed que ele já teve na vida inteira dele. Ele passa no meio dos Yonkou como se eles não fossem nada, e tudo para ajudar os amigos dele que foram derrotados pelo Kaido. E é aqui que eles usam de novo o corte seco, que é mais cruel do que o anterior, mostrando a situação da derrota dos bainhas, e palmas pro voice actor do Kiemon, viu? Que tornou essa cena, que já tem um storyboard muito bom, adaptação perfeita, ainda mais expressiva. É o nível de cena de despedida de um personagem, ela ataca muito pro emocional e o sofrimento daquele samurai que se sente fraco e inútil por não ter vingado seu mestre é torturante de se ver. Mas no final, o Kiemon, ele confia no amigo dele. Ele confia que o Luffy vai conseguir herdar a vontade do Oden e libertar finalmente o país de Wano. Então ele dedica suas últimas forças para entregar essa luta a ele. Baca! 当たり前だろ! 友達の国だ! E finalmente partimos para um dos melhores golpes que eu já vi da minha vida. O golpe que é o ponto de partida para essa batalha final no país de Wano, que carrega todos os esforços que foram muito bem representados para que ele acontecesse. Desde o Ryuo, a chegada do Chapéu de Palha em Wano, Enzo, os sacrifícios dos Minks, a morte do Pedro, o sacrifício do Yasuye, tudo isso pela perspectiva do Luffy, que leva todos ao Onigashima, e essa luta foi muito bem resumida ali, com os Oni de gelo sendo combatidos pelo Marco e Mano. Eu acho que essa é a arte mais maravilhosa do Marco que a gente tem até hoje. Todas essas cenas são para mostrar que essa luta e esse golpe não é apenas do Luffy, mas de todos os que ajudaram a chegar até o topo do castelo de Onigashima. É o esforço de todo um país em uma cena, em um golpe. E é assim que temos o melhor Red Rock existente, com direito a Ryuo imbuído, ar instrumental de fundo e a melhor animação feita em um ataque pro Luffy. Isso afunda o Kaido com gosto no chão, todo mundo em choque, porque o homem que vai derrotar os Yonkou e vai se tornar o rei dos piratas finalmente chegou. Que filme, viu?
Um episódio inesquecível, perfeito em todos os sentidos e que inicia essa luta da melhor forma e com a melhor direção. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram e querem receber mais vídeos sobre One Piece e animes no geral, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até a próxima!